O caos virá para surgir o cavaleiro do cavalo branco. O anticristo está no cavalo branco, que ele vai trazer a falsa paz. Então, nós precisamos entender, né? A linguagem do mundo hoje é paz e segurança. Paulo disse, quando vocês ouvirem de paz e segurança, virá O fim. repentina destruição. A destruição se manifesta, surge o cavaleiro do cavalo branco para trazer a falsa solução do planeta. Mas para o líder global surgir, na minha visão, né, a igreja vai ser arrebatada. Então, esse é o cenário apocalíptico. Então a igreja não estará aqui na manifestação do anticristo. Eu não acredito. Então, antes da manifestação Dele, de governo, de ele entrar como um líder global que vai dominar o mundo e ser reconhecido como Messias em Israel, a igreja vai ser arrebatada antes. Então, se o senhor tiver certo disso, o momento de nos prepararmos como igreja é agora. Eu defendo isso desde o início do meu ministério. A gente não tem que se preparar. Nós sempre temos que estar pronto. É agora. Porque muita gente quer ver sinais para a volta de Jesus. Jesus disse, no momento em que vocês menos esperais, virá o Filho do Homem. É na hora inesperada. É como ladrão, é como relâmpago, e Paulo disse que vai ser no momento. Então não é aquela questão de eu preciso ver algo acontecer para Jesus voltar. O mundo se prepara para o anticristo e a igreja está pronta para o arrebatamento. Pastor, Essa é a visão. E na sua visão, o Papa, ele está vivo? Está vivo. Está vivo. Ou já, aqui tem gente dizendo que ele morreu e as pessoas estão aí ocultando a morte dele, né? Não, ele está vivo, né? Só que existe, né, as profecias, né, principalmente de São Nicolau, que ele seria aí, entre aspas, o último papa, né? Que o próximo que viria já viria como falso profeta. Essa seria uma ideia. Existe uma sala no Vaticano também que só tem 112 espaços, né? E só tem o espaço agora para o Francisco. Olha só que enigmático com essas coisas. Existe uma sala que tem todos 112. os papas, né? 112 papas estão lá. O Francisco só tem espaço para mais um. Que é o Francisco. Que é o Francisco, não tem mais espaço. E aí existe uma teoria, né? Não estou afirmando aqui, mas eu acredito que possa ser real nesse atual momento de humanidade que nós estamos vivendo, o surgimento de um Papa negro. Existe essa ideia, né? Porque o latino, como o Francisco, já é uma quebra de cultura, né? E o latino trouxe toda a perversão da Igreja Romana. Eu acredito que o Francisco foi um dos papas mais apóstatas da história da Igreja Romana, que aderiu à teologia inclusiva e toda essa... O pastor Anderson Silva, aqui no podcast mesmo, ele se referiu ao Francisco como servo de Satanás. Sim, pela perversão da palavra. Ele disse que é impossível o homem não ter vindo dos macacos. Então imagine... Ele também aceitou padres homossexuais. Sim, homoafetivo. Homoafetivo. Né? Que não pratica o homossexualismo. Né? Assim, o padre hoje ele pode chegar no altar e dizer, eu sou homoafetivo. Eu tenho um afeto, mas não pratico ato sexual. Não pratico, que padre não pode ter. Nem com mulher vai ter come, pô. Mas, agora olha a cultura. Não, mas fala engraçado, mas se não pode com mulher, com homem é que não pode, não deve mesmo, aí. Fala a verdade. Com mulher é o normal da natureza humana, né? Eles não deixam e aí vem essa questão do... o celibato, né? Então, mas o padre pode dizer o seu desejo, né? Que não é por mulher, mas é por homem. Mas aí ele tem liberdade hoje para dizer. Eu só não entendo isso porque... E a bênção também sobre casais do mesmo sexo. Eles não fazem um casamento, mas eles abençoam. O sacerdote está liberado para abençoar. Então, isso já é uma perversão. Vem de Laodiceia também, né? Lau é povo e Diceia é direito ao governo, é o direito do povo. E Laodiceia, teologicamente, é a igreja governada pelo povo. Então, é a vontade do povo que prevalece e não a vontade do sacerdote. Meu Deus. E Francisco abriu as portas para o pecado, porque existe o católico que era ainda, né? Existe muito católico extremamente conservador, mas está se quebrando paradigmas. E também está no nosso meio, né? Tem muitas igrejas que não são governadas por Deus através de sacerdotes, mas
são governadas pelo povo. Então, pelos empresários. O líder religioso faz tudo o que o povo quer. E não o que Deus quer. Que é santidade e separação do pecado. Mas esse surgimento do Papa Negro aí, conforme essa teoria... Ele diz que seria terrivelmente perigoso. Sério? Mas pro mal? Dizem que sim. Não pode ser negro não, porque senão aí vão associar mesmo que o preto. Muito. Não pode. A ideia seria quebrar os paradigmas, né? O paradigma, né, de tudo isso. Mas eu acredito, Fábio, né, que a gente está vivendo um tempo de muito engano. E a religião vai trazer muito engano, infelizmente. A religião estará mais engano ainda. Em todas. Mas aí diz que o anticristo ele teria uma grande influência política e religiosa. religiosa. Por causa do falso profeta. Que vai fazer sinais. Então, se só existe espaço para mais um Papa nessa sala que tem 112, que seria para o Papa Francisco, se aparecer, segundo essa teoria aí, esse Papa Negro, preto, seria o falso profeta, então, segundo alguma teoria? A tese do Papa Francisco estar morto é que ele mudou o funeral do Papa. Ele mudou o enterro, não só dele, de todos que virão depois dele, porque o Papa sempre ficava exposto em público, fora do caixão, né? Lembra? Todos os funerais, o Papa fica lá fora e todo mundo vai lá e tal. E a partir de Francisco agora, não haverá mais essa exposição fora do caixão, só dentro do caixão. Então ele mudou todo um ritual aí de muito tempo. Que diz que o Papa é um ser humano, olha só, a quebra de paradigma como qualquer um. E a gente acredita nisso, né? Mas para a Igreja Católica, o Papa é o representante direto de Jesus na Terra. Então ele está quebrando vínculos. Antigamente até era associado ao Papa como o substituto do Filho de Deus, né? Sim. Ô pastor, mas qual seria a mensagem de despertamento de Deus para esse tempo, para essa geração, mediante a tudo que nós estamos vivendo? Eu digo assim, Fábio, não tá fácil. Eu tenho um texto lá de Mateus 25, lá 6, né, que eu sempre cito ele, né? E tardando o noivo, todas dormiram. Não foi 5 virgens que dormiram, foram as 10 virgens. A diferença é que quem tinha azeite em reserva. Então, assim, o azeite em reserva é o relacionamento, é a intimidade que a pessoa tem com Deus, com o céu, com a palavra, com o desejo de estar na presença de Deus, né? Porque é muito simples. Se eu não tenho desejo de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ter contato com Deus, de ter comunhão com Deus aqui na Terra, que céu é esse que eu quero ir? Que eu não tenho desejo. Então, para Filadélfia, Jesus disse, né? Mesmo com pouca força, não negasse o meu nome. E essa foi a palavra, né? E Jesus fez uma promessa para Filadélfia. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, né? Então, a gente está vivendo um tempo que muita gente está com pouca força, mas a gente não pode negar o nome de Jesus, tem que perseverar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. E é tempo de ter azeite em reserva, é tempo de se desligar um pouco da terra e se conectar ao céu. Perfeito, perfeito. Que forte. Queria ter essa calmaria do pastor Carlos Cardoso. Vai acabar tudo. Meu Deus do céu. O Napoleão Falcão que liga. Meu Deus! O Napoleão Falcão liga pra mim e diz: eu tô calminho igual tu. Eu queria ter essa calmaria pra falar que tá tudo acontecendo, ter essas informações que ele tem e passar. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Mas isso é fé, confiança. É muita tribulação, né? Que é a tribulação que gera paciência. É verdade, verdade.